Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula do curso de Fluidoestrutura. Vou postar aqui minha tela para a gente já começar algumas discussões, tá? Eu separei hoje algumas coisas para mostrar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre flambagem, tá? E por que falar de flambagem? Porque é o seguinte, né? A gente modelou, né? Nós modelamos elementos estruturais, né? Tipo mola, treliça, viu alguma coisa de viga, obviamente a gente precisa sentar, né, na cadeira, como diz a história, e começar a ler o livro de resistências materiais, tá? Mas, assim, é um basicão que a gente fala aqui na disciplina para poder a gente entender o porquê de estar fazendo as coisas no software, tá? E aí, como a gente tem uma estrutura, tá? Sei lá, um pórtico, né? A gente pode se deparar com uma situação dessa, tá? E aí, o que acontece? Tudo que a gente estudou até o momento, né? A gente estava levando em consideração cargas axiais, tá? E aí, isso estava me gerando, né? Uma tensão, que era uma força na seção aqui, que era uma média, né? Então, estava gerando aqui uma força, eu tinha uma área da seção transversal, e aí eu tinha uma tensão. Depois eu mostrei para vocês o ensaio de tração, e aí ele me gera uma curva, né, típica, tensão deformação, onde essa primeira região é a região que a gente está trabalhando, que é a região elástica, tá? Então, tudo que a gente está considerando aqui está trabalhando a parte elástica, né, da curva, tá? E o material é isotrópico, tá? São algumas coisas. E também eu tenho pequenos deslocamentos, tá? Então, só para relembrar, e quando a gente estuda a flambagem, a gente também está levando tudo isso aqui em consideração, tá bom? Deixa eu só atender aqui a porta, que tem gente batendo aqui. Um monte de gente aqui já está batendo. Pronto. Vamos lá, voltando aqui. E aí por que eu estou falando sobre isso, tá? Para que vocês não tenham a impressão errada, né, que resolveu isso aqui, tá? Mas essa relação aqui de linearidade que eu tenho da lei de Hooke, né? Isso aqui eu estou falando do caso específico que é o uniaxial, tá? Eu só tinha um eixo onde a carga estava sendo aplicada, tá? E aí existe um fenômeno também que acontece, que é chamado flambagem. Geralmente, a gente, quando estuda na graduação, né, para quem estuda na graduação, a parte de flambagem, a gente associa muito a colunas, né? Colunas, tá? Então, a gente associa muito a colunas ou pilares, né? Também o pessoal chama de pilar, ok? E aí, quem faz muito esse tipo de ensaio é o pessoal de civil, né? Então, o pessoal pega aqui é um tubo de um tubo de 6 milímetros de espessura e ele está com a relação de 5 vezes o diâmetro. Então, ele fez um teste, houve uma curvatura lateral em relação ao eixo vertical dele, e aqui ele está com o mesmo tubo de 6 milímetros, só que com uma relação de 7 vezes o tubo, né? Deixa eu ver aqui, tem gente que entrou. Meu Deus. Deixa eu só ver aqui quem é que tá, porque semana passada. Deixa eu ver se Ricardo tá aqui. Ricardo tá, beleza. Pronto. Semana passada Ricardo ficou fora. Então, beleza, acho que tá todo mundo aí já, eu acho. Então, e aí a gente tem que ter uma preocupação, não é simplesmente porque eu tenho uma carga axial aqui, né? Tô aplicando aqui na minha coluna, tá? Então eu tenho uma carga aqui. Aí eu tenho esse comportamento aqui, só que esse comportamento, diferentemente do que a gente observa no ensaio de tração convencional, então se eu tiver aqui um corpo de prova, quem já teve a oportunidade de acompanhar um ensaio de tração e do material dúctil, né? Quando você aplica isso aqui, você vai percebendo que a seção transversal aqui vai reduzindo, que é o fenômeno que a gente chama de estricção, tá? E isso aí você observa, né? Você vai vendo ao longo do ensaio, você
no início você não vê nada, né? Assim, porque a deformação é tão pequena, né, que você não tem a cuidado visual para perceber, mas depois de um certo tempo, você começa a ver exatamente esse formato aqui, tá? No ângulo de 45 graus, depois eu vou estar falando sobre ele aqui, e aí você tem um rompimento da peça, então você dá para acompanhar, tá? Então, quando você tem um material dúctil, a vantagem é que se você excede o limite de escoamento, né? Não muito, mas você excede, ele consegue deformar, né? Entra na região plástica, você consegue observar aquele fenômeno. E aí, claro, se você conseguir, né, observar uma deformação muito significativa no componente, você já te chama a atenção. A bronca é que quando você tem um material que é frágil, tá? Ou seja, você não observa esse comportamento aqui dele escoando, né? Escoando, depois escruando e depois ele rompendo, né? O material frágil ele simplesmente rompe quando ele chega no limite, né, na tensão de ruptura dele, tá? Por isso que ele não tem nem limite de escoamento, ele tem a tensão de ruptura, que é onde você mede, tá? No geral, 0,2% do que seria o limite de elasticidade para um material dúctil, tá? E aí ele rompe, tá? E aí ele não apresenta nenhuma deformação anterior, você só vê ele rompendo rapidamente. E aí por que eu estou falando isso? Porque a flambagem ela tem essa característica, tá? A flambagem ela é uma instabilidade que dá na estrutura, e aí o que acontece? Você pode ter uma carga, tá? Você pode fazer todos os seus cálculos, e aí ela passar, né? Ela passar por esses critérios aqui, tá? Você calcula a tensão admissível, né? Você foi lá, calculou a tensão admissível, pegou o limite de escoamento do material, colocou um fator de segurança de acordo com a norma, e aí você faz uma verificação e diz, ó, tá ok, beleza, minha estrutura tá ok. Mas quando você está trabalhando com uma estrutura metálica, você tem que entender que esses pilares aqui estão sujeitos à flambagem. E aí qual é a bronca? A bronca é que numa estrutura normal, a flambagem é uma instabilidade. Então, você vai ter, no primeiro momento, a estrutura aqui levando uma carga e ela completamente estável. E aí, a partir de uma certa carga, tá? Você vai ter esse comportamento aqui. Tá? Então, você vai ter isso aqui. E aí, isso aqui pode ser catastrófico, tá? Você não vai ficar vendo o pilar assim, todo deformado. Então, você pode ter realmente a instabilidade da estrutura e ela desabar, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Aqui é um tubo, tá? Aqui eu coloquei uma biela, tá? Quando a gente tem um calço hidráulico, né? O pessoal que anda aqui em Recife, na chuva, né? Sabe o que é isso, né? Entra água aqui no motor, ele vai comprimir, dá um calço hidráulico, e aí você tem um exemplo aqui de flambagem. E, obviamente, diferentemente do que a gente acha, né, o calço hidráulico, o cara está ali com líquido e ele está comprimindo o tempo todo. Mas chega uma hora que a carga é tão alta que aí ele vai criar uma estabilidade e a minha viga, né, no caso aqui a biela, que é esse componente aqui, vai se deformar, tá certo? E aí é como a gente chama, é catastrófico, né? Você não consegue, digamos assim, acompanhar como um ensaio bonitinho de tração, vendo ele escoando até o rompimento, tá? E aí, por isso que eu sinto a necessidade de falar sobre flambagem, porque quando a gente ensina elementos finitos, tá? Qualquer livro, ele começa assim, elemento em 1D, 2D, 3D. E aí, quando a gente fala de elemento 1D, a gente só pensa em quê? Mola, aí vem barra, né, que são as treliças, e as vigas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, só pensando só no método e esquecendo a questão da resistência dos materiais, corre o risco, né, de quem está aprendendo achar que resolver isso aqui, né, resolver essa parte aqui, tá tudo tranquilo, né? Só que aí eu tenho flambagem. E aí eu peguei aqui uma definição, né, que depois toda aula eu estou postando aqui os slides para vocês lerem, tá? Bom, mas é sempre bom vocês pegarem um livro para dar uma revisada, para quem já estudou, e para quem não estudou também vale a pena ler, tá? Então, aqui ele fala assim, né, que quando você tem uma barra articulada nas extremidades, barra articulada é isso aqui, ó. Eu tenho aqui um pino, tá? E esse cara aqui faz esse movimento aqui, tá? Essa barra. Ele pode girar em torno desse pino, tá? Isso é o que a gente chama de barra articulada, tá? E aí, submetido a uma carga P, tá? Então, a gente vai ficar o tempo todo falando sobre carga P. E se essa força aumentar, ela vai fazer essa curvatura aqui,
tá? Que é a flambagem, tá? Que é essa curvatura lateral que a gente vai estar observando na estrutura, tá? E aí ele fala que esse fenômeno aqui observado é flambagem, quando você tem uma carga acima, né? A carga crítica de flambagem, a gente vai saber como é que calcula isso aqui, e aí você vai ter a carga crítica de flambagem, a qual, se você exceder, né, a carga crítica, a minha estrutura ela vai ter essa deformação, tá? E é engraçado porque ela tem a estabilidade e aí, de repente, ela tem uma estabilidade estrutural, tá? E aí, para exemplificar a demonstração, né, do que é que significa essa estabilidade, eu peguei aqui um livro que eu gosto de usar, esse autor aqui, tá? Da LTC. Não foi propaganda não, tá? Mas é um livrinho bom. Isso só para sair um pouco ali do Hibler, do Beer Johnson, tá? Enfim, então, ele tem uma coisa que eu acho bem legal, né? Ele fala que a estabilidade é caracterizada pela habilidade de uma estrutura suportar uma determinada carga, que a gente já sabe que é a carga P, tá? Sem apresentar uma variação brusca. Então, observe que essa variação brusca é determinada pela carga crítica. Então, na hora que eu excedo essa carga crítica, eu tenho uma variação brusca na geometria da estrutura. Então, ela tinha esse formato aqui, e após a carga brusca, eu posso ter vários formatos aí de acordo com os modos de flambagem, tá? E aqui eu tenho uma coluna, tá? Ela aqui está numa extremidade, ela pode ter esse giro aqui, tá? E nessa ponta aqui eu tenho uma mola de constante K aplicando uma carga P, tá? Então, o que acontece? Como isso aqui pode ir de um lado para o outro, tá? Dependendo da carga que eu aplico, eu posso fazer com que essa barra venha para a minha esquerda ou venha para a minha direita. A questão é que a força da mola aqui, ela está entrando em equilíbrio com esse movimento aqui que a minha viga pode ter, tá? Ela pode ter esse movimento aqui. E aí, quando eu aplico uma carga, tá? O que é que acontece? A minha mola vai distender de um delta, tá? E vai gerar um ângulo θ. E aí, claro, se essa carga ela for maior do que a força que a mola pode exercer, que a gente sabe que é o Kx, ó, voltando novamente para a mola, tá? Eu sei que ela vai entrar em equilíbrio, tá? E aí existem duas formas de a gente falar um pouco sobre estabilidade, como a gente vem fazendo, né? Eu vou mostrar aqui o método do equilíbrio, depois vou mostrar um método energético para essa mesma figurinha aqui, tá? Isso aí é a discussão inicial para a gente tratar sobre essa estabilidade na estrutura. E aí, quando eu pego aqui o momento em relação a B, tá? Eu vou ter essa carga, tá? E ela tem uma alavanca aqui, ó, de delta, tá? E aí, claro, se isso aqui for maior do que a força da mola, que é o meu Kx, que é representado, né, pelo meu comprimento vezes a minha deformação, tá? Então, a minha situação de equilíbrio é quando esses dois se igualam, tá? A partir daí, eu vou isolar aqui, é passar tudo para o mesmo lugar, porque pela condição de equilíbrio, tu tem que estar igual a zero. E aí eu percebo que para essa expressão aqui ser igual a zero, meu delta ou é igual a zero, ou tudo isso aqui que está aqui dentro tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma solução trivial, tá? E o que importa para mim é isso aqui que está aqui dentro. Quando eu igualo isso aqui a zero, eu chego nessa continha bem simples, tá? Que é a minha carga crítica. E é interessante que a carga crítica ela vai ser dependente da minha rigidez, tá? Dessa mola aqui, e o comprimento, tá? Então, se a minha carga aplicada aqui, que geralmente é isso, né? Você tem uma carga, sei lá, eu tenho 10 toneladas numa estrutura, e aí eu quero saber se aquele pilar que está sendo submetido àquilo ali vai flambar ou não. Essa é a grande pergunta que a gente está dimensionando, tá? E aí a carga crítica é dada por isso aqui. Existe outra forma de chegar a essa mesma expressão usando o método da energia, tá? Onde o deslocamento vertical da barra agora vai ser tratado em função do meu θ, tá? Então, ele vai ser dado pelo comprimento
comprimento menos o que ele andou de L cosseno de θ, tá? O θ está aqui, ok? E aí o que acontece? Quando lembrando, né, aquela história lá do trabalho igual a energia, né, no método energético, para poder entrar em equilíbrio, tá? Lembra disso aí. E aí, quando eu faço o trabalho aplicado por essa força aqui, ele vai ser a carga vezes uma distância, onde a minha distância está sendo tratada por isso aqui, ok? E aí, quem pagou cálculo 3, né, ou quem ainda lembra, lá em cálculo 3 a gente estuda uma porrada de séries, né? E quando eu paguei cálculo 3, eu, pô, para que serve isso, né? E aí a gente começa lá na frente, né, nas cadeiras do profissional, a gente começa a perceber que tudo aquilo ali fazia sentido, só que o professor não lembrava de avisar, né? Mas enfim, eu vou pegar agora esse cosseno aqui e vou fazer uma expansão em série de cossenos, tá? Não sei se vocês lembram, mas vocês podem dar uma revisada lá no livro, tá? Mas não é necessário porque eu coloquei aqui, tá? Eu também não ia lembrar de cabeça todos os termos da série, tá? E aí eu simplesmente substituí esse termo aqui por uma expansão de série de cossenos, tá? Então esse 1 aqui eu vou cortar com esse cara, tá? E eu vou só ficar com esse termo aqui, vou truncar a série aqui, tá? Não quero saber mais do resto dos termos, e vou truncar aqui. E eu vou ficar só com esse termo aqui, θ ao quadrado sobre 2, tá? De forma que eu vou ter o meu trabalho, né? Vai ser dado por isso aqui, 1 meio de PL θ2. Tá? Isso é só uma forma de chegar no mesmo caminho, como eu venho mostrado. A energia, né, armazenada no sistema vai ser dada pela energia da mola, tá? Kx2. Estão lembrados disso? A energia da mola é Kx2. E por que Kx2? Aí você lembra lá do experimento de Hooke, tá? Que é essa área aqui, tá? Por isso tem esse 1 meio aqui, né? Desculpa. Enfim, e aí quando eu substituo aqui o que é o x para mim, né, que é esse deslocamento em função do θ, tá? Ao quadrado. E aí, pelo equilíbrio, né, eu sei que a energia tem que ser igual ao trabalho realizado, porque se o trabalho for maior do que a energia que ele pode armazenar, esse elemento aqui, o que é que acontece? Eu vou ter um desequilíbrio, né? Vou ter uma estabilidade e a estrutura vai se deslocar. E aí, fazendo isso, né, igualando os dois, tá? Eu vou igualar essa expressão aqui com essa daqui, e aí você já percebe, né, que esse cara aqui eu corto com esse, tá? Aqui vai ficar tudo ao quadrado, então vai ficar um L ao quadrado, um θ ao quadrado, que eu vou cortar com esse θ aqui, tá? E aí, resumindo, né, eu vou passar o L aqui para o outro lado, eu vou ter aquela mesma expressão, tá? Então, é só para demonstrar a vocês, né, que eu posso tratar as duas formas, tá? No método de energia, que é um método que a gente usa muito para elementos finitos, né? Aqui na nossa disciplina, tá? Bem, a gente está chegando nesse conceito de estabilidade, mas ele tem a ver também com aquela história lá do funcional pi, que a gente falou da aula passada, né? Que a gente, quando fazia as derivadas lá e verificava se tinha estabilidade ou não, que é o que interessa aqui para a gente, estabilidade da estrutura. Só que, quando a gente tem uma viga, né? E aí eu tenho uma carga, que eu tenho as duas extremidades rotuladas aqui, tá? Rotuladas significa dizer que elas podem girar. E aí, aplicando a carga, veja que eu tenho uma guia aqui, tá? E eu vou mostrar isso fisicamente, como é isso aqui, porque às vezes a gente fica vendo só os desenhos, né? E a gente não associa essa representação ao mundo real, tá? E também esse tipo de vinculação aqui da estrutura, né? Às vezes a gente fica vendo isso nos livros, não tem uma foto, pelo menos para a gente ter uma ideia do que se trata isso aqui, tá? Se você olhar, se você olhar essa estrutura aqui, ela é basicamente um pistão e uma biela num automóvel. Aqui é o cilindro do carro, aqui eu tenho o pistão e aqui eu tenho a minha biela, porque ela é rotulada aqui, é rotulada aqui também, porque aqui eu vou ter o virabrequim, tá? E aqui eu tenho as paredes do meu cilindro, ou seja, não tem esse deslocamento aqui lateral, forçando ela a agir no eixo vertical, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, né, uma noção de exemplo, né, de que essa figurinha aqui representa, tá?
E aí, eu colocando aqui um sistema de coordenadas, né, x para cá e y para cá, eu vou ter o deslocamento, que é esse carinha aqui, ó, que eu chamo de v, porque está no sentido de y, isso no meu sentido de coordenadas que eu coloquei aqui. E a gente viu na aula passada que o momento é dado por essa equação diferencial aqui, a derivada segunda desse deslocamento, tá? É igual ao momento. A gente também viu anteriormente que o momento aqui é dado por essa distância aqui também, tá? Então, eu vou substituir esse carinha aqui pela carga vezes o deslocamento, tá? Que é esse momento aqui que ela está gerando por conta desse braçozinho de alavanca aqui que eu estou gerando. Estou gerando a carga e aqui eu tenho a minha alavanca, tá? Quando eu substituo aqui, tá? E aí eu vou fazer aquela velha manobra que o pessoal da matemática faz para poder chegar numa equação diferencial que a gente já conhece e já sabe a resposta, tá? Então, eu vou fazer uma transformação aqui de variável, chamar aqui P2 ao quadrado disso aqui, tá? Por quê? Porque aí eu isolo esse cara e esse, tá? Que são, aqui é material, geometria, e aqui é a condição do contorno, tá? Fazendo isso, eu vou ter isso aqui, tá? Então, eu vou ter uma equação diferencial, tá? Aqui tá errado, isso aqui não tem, isso aqui. E aí, com essa equação diferencial, eu posso resolvê-la, e eu já sei qual é a resposta dela. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no livro de cálculo, de equações diferenciais, e você vai ver que eu tenho a solução dessa equação diferencial é dada por isso aqui, tá? Que é uma solução para a onda, tá? E aí você vai ver, por que tem a ver uma onda com isso aqui? É porque a flambagem, a gente acha, né, que só vai ficar essa estrutura arqueada aqui. Mas isso aqui é um primeiro modo de flambagem. Eu posso ter o segundo, posso ter o terceiro, posso ter vários modos de flambagem. Então, ela pode ter esse formato aqui, que você olhando aqui é uma parábola, mas ela pode também fazer o formato de uma senoide, tá? Dependendo dos pontos de vinculação que eu tenho na minha viga, tá? Então, se eu tivesse aqui um ponto articulado aqui, ela não ia ter essa deformação, porque como eu tenho esse ponto preso, ela ia fazer isso, ó, tá? E isso aqui é exatamente esse perfil que minha equação diferencial aqui, a resposta dela está me dando. Pois bem, como qualquer outra equação diferencial, eu vou achar essas constantes A e B, tá? Baseado em quê? Baseado nas minhas condições de contorno. Quem são as condições de contorno? Eu tenho em zero, né? Eu tenho deslocamento zero, porque ela pode girar, mas não tem deslocamento nas duas extremidades. Então, quando for igual a zero e for no final da barra, igual a L aqui no comprimento final, todos os deslocamentos são zero, tá? Então, baseado nessas condições de contorno, a primeira coisa que eu já descubro é que B é igual a zero, e aí eu sobro com isso aqui, que essa expressão aqui é igual a zero. E aí recorre àquela outra história que eu falei, né? Para isso aqui ser zero, ou A é zero, ou o seno de P vezes L é zero. O A não me interessa, porque é trivial, e o que vai me interessar vai ser exatamente isso aqui. O seno de P vezes L. E aí entra aquela história, né, das funções seno e cosseno, né? Quando eu substituo esse PL aqui por aquela expressão aqui que eu tinha gerado, né, que vai ser a raiz, tá? E aí isso aqui vai ser igual a n vezes π, onde o π vai variar de 1, 2, 3, 4. E o que é que representa isso aqui, tá? Esse n aqui, indefinidamente, são os modos que eu tenho de flambar, tá? Então, quando eu tenho n igual a 1, eu tenho o primeiro módulo de flambar, que é a carga, que se você observar aqui, ó, nessa expressão, eu vou isolar aqui, tá? Eu vou isolar P, que é o que me interessa, Pzão, tá? E aí eu chego nessa expressão aqui. Então, significa dizer, quando n for igual a 1, tá? Essa é a situação mais crítica para mim, porque se eu for multiplicando por 2, por 3, a minha carga, né, ela vai aumentando. Então, eu vou ter a falsa impressão de que eu posso aumentar mais ainda, tá? Então, eu quero saber a situação mais crítica, que no caso aqui é quando é igual a 1, tá? E aí, quando eu faço isso igual a 1, eu vou ter o que a gente chama de equação de Euler, tá? Que foi o que demonstrou isso aqui.
e chegou nessa situação, quando N é igual a 1, tá? Pois bem, aí quando... E aí ele chegou nessa expressão para N igual a 1, tá? Que é a equação da carga crítica, tá? E observe que ela tem, né? Por isso que aí, quando a gente joga essa fórmula aqui direto, o cara fala, então, onde é que vem esse π, né? Esse π veio exatamente da solução da equação diferencial, né? E aí eu vou ter aqui o momento de inércia, e aí tem uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que é esse momento de inércia mínimo, tá? Porque se você pegar aqui, eu vou pegar aqui minha régua, tá? Eu tô aqui com minha régua, tá? Se eu fizer um esforço aqui, né? Aqui em cima, então ela tem uma tendência, né? Natural aqui, ó, de flambar, tá? Só que quando eu olho aqui para frente, né? Vocês estão olhando aqui, eu tô vendo um retângulo, né? A área da seção aqui é um retângulo de largura pequena. Mas imagine que eu tentasse agora forçar essa minha régua a fazer esse mesmo movimento, só que com esse perfil aqui. Então, eu estou aumentando aqui o meu momento de inércia. Então, obviamente que essa régua não vai curvar no sentido que eu estou falando aqui para vocês, né? Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque, naturalmente, o menor momento de inércia está aqui, nesse lado mais esbelto da minha régua, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma viga aí, né, você tem o posicionamento da viga aí, ou o perfil I em pé ou deitado, tá? Então, você vai pegar o menor momento de inércia, tá? Para a tua estrutura, tá? Por isso que eu estou fazendo essa observação aqui para vocês, tá? E aí, o que acontece, né? Como a gente deduziu, né, essa forma para essa situação aqui, obviamente, isso aqui é um caso específico que eu falei aqui, né, do sistema Biela, né? Sistema Biela-Manivela, com motor de combustão interna, né? Esse foi um exemplo que eu dei. Mas quando a gente tem estruturas, as estruturas que a gente estuda, né, elas podem ter uma configuração diferente disso aqui, tá? E aí, por conta disso, vem essa definição aqui do comprimento de flambagem, tá? Que nada mais é um comprimento multiplicado por uma constante K, tá? Que esse K depende da extremidade ou a vinculação que eu tenho na minha estrutura. Tá? Isso aqui já é tabelado. Eu vou mostrar aqui as 4 situações típicas que a gente tem para a minha flambagem. Lembrando que o que eu estou falando aqui é flambagem linear, tá, gente? Tudo aqui que a gente está falando é sobre linear, porque também você pode ter, tem solvers que fazem o cálculo da flambagem não linear, ok? E aí, o que acontece? Eu transformo aqui minha equação, né, jogo esse cara aqui na minha equação de Euler, ela continua com a mesma configuração, só que nesse formato aqui do comprimento de flambagem. E o que é isso aqui? O comprimento de flambagem é basicamente essas 4 situações, tá? Essa segunda, que é a biarticulada, a gente já fez, que foi para como a expressão foi avaliada, tá? E aí, quando eu tenho uma viga engastada, com livre aqui na outra extremidade, eu tenho aqui o comprimento característico de 2 L's. Então, basicamente é isso. Você meio que duplica aqui o comprimento. Vocês podem, claro, obviamente, pegar um livro aí e eles fazem a demonstração, porque isso chega a 2 vezes o comprimento real da estrutura, tá? E aí depois eu tenho uma outra situação, que é quando eu tenho um engaste aqui numa ponta e eu tenho a minha outra extremidade da carga articulada e, por fim, eu tenho a estrutura biengastada, tá? Ela tem esse engastamento aqui tipo. E aí o meu comprimento, né, característico fica 0,5, é a metade do comprimento real da viga. Mas como é que a gente observa isso na estrutura, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre me preocupo um pouco. Bem, aí eu peguei aqui uma bancadinha que ela faz essa demonstração da relação entre os pezinhos que você está colocando aqui na bancada. Aqui eu tenho uma viga, né? Parece uma régua, né? Que fica mais fácil você demonstrar a flambagem. Tá? Aqui eu tenho umas linhas verticais, né, para poder a gente medir exatamente o delta, né? Esse distanciamento aqui. Tá? E aqui ele coloca os 4 tipos de vinculação que você pode ter. Eu dei um zoom aqui, ó. Quando você tem ela aqui articulada na ponta, tá?
basicamente, o que é que eu tenho aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Ele tem aqui um entalhe em V e aqui eu tenho a lâmina. O que acontece? Eu crio uma reação aqui, mas essa lâmina ela pode rotacionar em torno desse ponto aqui, tá? Então, isso aqui é uma vinculação com essa rotulação aqui, tá? Depois eu tenho ela engastada, e se você olhar aqui, a solução para o engaste foi basicamente pegar a chapinha e a parafusar aqui com outra lâmina. Vocês estão vendo aqui, tá? Dessa forma, eu não consigo ter esse movimento aqui, nem rotação, nem translação, né? Que essa é a situação do engaste, tá? Então, e aí ela tem esse formato. Só que aqui em cima, se você observar, ele também está rotulado, ó, com o mesmo sistema, tá? Você tem um entalhezinho aqui no cilindro e eu tenho a minha barra, tá? E aí ela pode fazer esse movimento aqui de rotulação. Ela tem uma rotulação aqui. E quando ela está bem engastada, observe que aqui agora, ó, é simplesmente parafusou. Então, se você tiver uma conexão parafusada ou soldada, você já sabe que eu tenho uma vinculação, né, que a gente chama do tipo fixed, né, lá no software, tá? Isso aqui é importante a gente observar as diferentes vinculações, tá bom? E aqui são as figurinhas para cada caso, tá? E aí, continuando, se eu tenho uma carga crítica, tá? E eu tenho uma carga axial, tá? Eu entro no conceito de tensão crítica também, tá? Que vai ser a minha carga crítica dividida pela área da seção transversal. Obviamente, fazendo aqui aquela velha manipulação, eu chego num valor aqui que é bem interessante, ó, que é esse cara aqui, tá? Que é o raio de giração, tá? E quanto maior esse raio, mais difícil vai ser de você conseguir fletir a minha viga nesse formato, tá? Então, estruturas que têm um raio de giração muito grande, eu vou ter dificuldade de tentar conseguir, né, fazer com que ela flambe, né, ela tenha esse deslocamento lateral aqui, tá? E aí, eu substituindo aqui pelo raio de giração nessa equaçãozinha aqui da tensão, eu vou chegar nessa estrutura aqui, ó, tá? Nesse resultado aqui. E esse carinha aqui, ó, é chamado de lambda, tá? Acho que eu coloquei aqui. Tá aqui. Que é o meu índice de esbeltez, tá? E por que esse cara é importante? Porque existe dependendo do valor desse índice de esbeltez, né? Se eu não me engano, abaixo de 100, você pode usar essa teoria da flambagem elástica que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, se esse índice de esbeltez estiver fora desse valor aqui, tá? Isso aqui a gente tem que calcular. Aí você não pode usar essas formulazinhas de Euler, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? Então, a minha tensão crítica vai ser dada por isso aqui, modo elasticidade, π ao quadrado e o índice de esbeltez ao quadrado, tá? Lembrando que meu LF é o K, que aí depende do tipo de engaste que você tem na viga, e aqui o R mínimo é o meu raio de giração, o momento de inércia mínimo e a área da seção transversal, ok? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui uma curva, né? Tensão versus o meu índice de esbeltez, onde ela indica, né? Onde eu tenho a flambagem elástica e a flambagem plástica, tá? Então, eu tenho esse limite aqui, onde eu posso usar essa fórmula aqui, tá? E aí eu estou falando isso para você ter cuidado, tá? Porque o que a gente vai usar agora, vou fazer uma demonstração para vocês, a gente está nessa região aqui, tá? Na região elástica, tá? Para você fazer o cálculo na região plástica, eu preciso ter um solver não linear, tá? E aí você tem que saber como ativar a parte não linear do solver, ok? E aí, enfim, né? Aqui é só uma explicação, né, desse gráfico aqui, tá? Que você tem que fazer esse cálculo aqui para saber se eu tenho flambagem elástica ou flambagem plástica. Fazer essa verificação aqui. Então, observe que é bem simples, né? É só você realmente colocar valores aqui na fórmula, né? Fazer algumas contas básicas, e você ter ideia se você tem flambagem elástica ou flambagem
plástica. Caso contrário, você não pode usar essas formulações que eu estou falando aqui para vocês. E aí, para demonstrar aqui, eu vou pegar esse exemplozinho aqui que eu peguei do livro, tá? Onde ele usa um laço estrutural que é bem comum nas estruturas metálicas aqui que a gente usa. Eu tenho um comprimento de 7 metros, tá? E eu tenho uma seção transversal com um tubo circular, tá? Então, eu tenho um diâmetro externo de 75 e um diâmetro interno de 70. E aí eu vou aplicar uma carga aqui nesse carinha, tá? Ele, na verdade, ele manda você calcular a tensão crítica. Então, ele dá o módulo de elasticidade aqui e, desculpa, ele te dá o módulo de elasticidade típico, né, de 1 a 36, 200 gigapascal, e o limite de escoamento. Lembrando, para quem não lembra, né, tensão de deformação, limite de escoamento é essa tensão aqui, ó, onde, a partir, depois dela, eu estou na região plástica, tá? Fica esperto nisso aí, tá? Então, esse aqui é o limite, tá bom? E aí, o cálculo que você vai fazer é todo em função dessa tensão aqui, tá? Aqui ele dá uma resposta, porque isso aqui é para você fazer na mão. Eu estou aproveitando esses dados aqui e vou aplicar a minha carga no ANSYS para mostrar para vocês. O procedimento é o mesmo que a gente vem fazendo nas outras, para a estrutura treliçada e viga, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um análise systems, tá? Vou arrastar e soltar, tá? Vou colocar aqui, sei lá, flambagem. Okay? E aí você pode usar o software de CAD que você achar mais legal, tá? Se você dar um duplo clique aqui direto, ele vai abrir o Space Clean, tá? Ou se você clicar com o botão direito sobre ele, ele vai abrir o Design Model. E aí eu fiz dos dois, né, das duas formas, e aí vocês fiquem à vontade para escolher o CAD mais que vocês mais gostarem. Caso vocês desenhem outra ferramenta que não aqui dentro da ANSYS, SolidWorks, Inventor, vocês podem desenhar o tubo, importar aqui para o Design Model e o Space Clean e extrair, né? Vocês viram como é que extrai o perfil, né? Então ele cria um line body, né? E guarda toda aquela parte das informações geométricas do meu perfil, tá? Então deixa ele abrir aqui para fazer uma demonstração, tá? Então, com essa parte aqui, a gente encerra essa parte que a gente chama de 1D, né? Para tratar esses line bodies, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar já a parte 3D e 2D, tá? Então, basicamente, a gente vai revisar algumas coisas de resistência de materiais, que eu acho importante para vocês interpretarem melhor os resultados que a gente está vendo na tela. E aí também vou aproveitar e vou falar um pouco sobre um problema padrão que existe, né, que a gente usa, chamado roll plate, né, que é uma placa com furo, que a gente usa muito para validar solver, né, ou até mesmo validar aquilo que a gente está fazendo, né, que às vezes a gente acha que está fazendo certo e às vezes não está. Então, abrir aqui o ANSYS, tá? E o Space Clean, tá? Então, venho aqui nesse botãozinho aqui do lápis, vou clicar sobre ele. Eu estou fazendo devagar aqui, porque quem não sabe desenhar também aproveita para aprender, tá bom? Então, eu vou criar um novo sketch, tá? Então, eu clico aqui. Ele vai perguntar qual é o plano, tá? Então, quando eu aproximo o mouse aqui, ó, ele vai gerar aqui o plano que eu quero, tá? Eu vou selecionar esse plano XY. Observe que ele trava a partir de agora. Eu posso clicar aqui ou digitar V, tá? Que ele fica normal a minha tela, fica mais fácil desenhar. Tá ok? Então, basicamente, o procedimento é criar uma linha, né? Eu posso criar uma linha aqui. É bem simples o desenho, né? Vou criar aqui uma linha. Ela tem 7 metros e 200, então tem 7.200 milímetros, tá bom? Depois que eu desenho, tá? Faço aqui, ó, o comando continua ativo, tá?
Para você sair disso aqui, é só digitar o botãozinho ESC aqui do teclado e ele sai. E aqui eu tenho a minha linha. Observe que o Design Model, ele cria uma curva, né? E aqui ele está chamando de line. Só que eu vou aplicar essa linha a um perfil estrutural. A partir daí, ele transforma essa linha no line body, tá? Então, eu venho aqui na minha aba Prepare. E aqui eu tenho aqui os perfis, tá? E aí eu vou criar um perfil. Tem gente aqui na porta. Deixa eu ver. E aí eu vou criar aqui um perfil, né? O perfil lá é um perfil tubular. Então, eu vou clicar aqui sobre ele. Veja que quando eu faço isso, eu estou criando o perfil ainda, tá? Então, eu vou criar o perfil, vou definir o perfil. Observe que ele cria aqui uma pastinha, né, com Build Profiles, tá? E aqui eu tenho circular tudo, tá? E aqui ele cria um padrão dele, mas eu venho aqui com o botão direito e vou colocar os valores que eu quero para o meu projeto, que é externo de 75 e interno de 70. Então, clica com o botão direito aqui, ó, vou editar a viga. Observe que aqui, ó, ele abre uma aba referente a esse desenho aqui, tá? E aí eu simplesmente venho aqui nas cotas, né? Então, eu tenho aqui o raio externo, vai ser de 75, né? Só dar um clique nessa partezinha azul, ó, digita 75, digita Enter, ele altera, tá? Veja que ficou bem. E aqui eu vou clicar no interno e vou digitar 70, que é o valor que tem lá no meu desenho, tá bom? Pronto, feito isso, ó, ele alterou para o que eu quero, tá? Não mexe mais em nada nessa criatura aqui. E você pode fechar, tá? Pronto. Veja que ele aqui, ó, ele já aparece como uma opção do perfil. Eu podia criar vários aqui, ó. Veja que é o que eu já criei. Eu posso vir aqui, por exemplo, como sugestão, né? Vocês podem, por exemplo, pegar um perfil I. Aí você vai criando aqui vários perfis, né? Com o valor que você quer. E aí depois você aplica, né? Lá na simulação, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um perfilzinho aberto, né? Vou criar aqui um perfil C. Então, eu venho aqui na pastinha. Eu tenho aqui, ó, um canal, né? Perfil C. Fazer a mesma coisa aqui. Vou tentar colocar mais ou menos no tamanho ali que parecido, tá? Imaginar que eu não posso extrapolar. Então, vamos lá. Aí tem uma porrada aqui de dimensão. Tem espessura. Ele tem um perfil de 200 por 100, tá? Então, eu vou considerar esse tamanho aqui, tá bom? Imaginando que eu tenho uma área ali que eu não posso ultrapassar muito o tamanho do tubo, eu poderia alterar isso aqui. Eu não tenho uma tabela aqui, mas o ideal é você pegar a tabela, né? Porque senão você, quando for comprar lá no armazém, você não vai ter esse perfil, tá? Mas aí a gente poderia alterar aqui. Faz de conta que vai deixar assim, tá bom? Mesmo ele aberto. Pronto, a partir de agora, eu vou selecionar aqui o meu perfil, tá? E vou criar aqui o meu tubo, tá? Vou selecionar aqui minha linha e clicar aqui, tá? Esse me travou aqui. Deixa eu selecionar aqui a primeira linha. Pronto, selecionei a linha, ó, eu posso colocar aqui o que eu quiser, ó, tá vendo que eu selecionei, tá? Então, vou clicar aqui. E a partir de agora, ó, quando ele faz isso, que você já transformou, ó, aí a pastinha que tinha perfil, lembra? Agora ele transformou num tubo circular, tá? Então, a partir de agora, eu tenho um line board. Isso aqui se transformou num line board, né, que aqui ele chama de viga, tá? Então, pronto, esse é o procedimento para criar a minha viga, tá? Já criei a minha viga, se eu quisesse mudar o perfil, é só selecionar e alterar aqui para o canal, tá bom? Então, é bem simples, né, fazer esse desenho. Claro, isso aqui você pode fazer para qualquer estrutura, né? Você desenha a treliça, o pórtico, enfim, você faz o que você quiser aqui, depois é só clicar e aplicar, tá? Se fosse o contrário... Professor, Oi, pode falar. quer dizer que ele não. O senhor falou que está como line board, né? Mas não fica apresentado, não, né? A expressão line board em qualquer campo aí, não? É porque aqui no Space Clay não chama de line body, tá? Ele Uhum. chama de BIM. É porque é o costume que a gente tem de
porque isso no design model é line body, e quando eu levar agora lá para o mechanical, você vai ver que lá tá line body, né? Que chama de line, tá? Aqui ele já Beleza. chama de viga, tá? Isso é só a forma de falar. Mas foi Tranquilo. boa a tua pergunta, porque isso pode confundir, né? A gente tem os vícios de Beleza. linguagem, mas é basicamente isso aí. Porque, Se vocês acharem necessário, eu posso fazer também no design model, se vocês quiserem também, tá? não, tá tranquilo. É porque no Ok. design model você tem que ir em concept e tudo mais, né? Fazer a opção lá Aí é Tem, mais direto, né? tem uns passinhos a mais, né? Mas se você Aham, observar, é a mesma coisa. Eu crio uma linha, transformo aquela linha. É porque, assim, o design model é mais arcaico, né? Ele precisa de mais comandos para fazer a mesma coisa em outros softwares de CAD. Esse aqui, você beleza. vai clicando, ele já é meio que inteligente, né? Uhum, Mas, beleza, enfim, professor. é gosto, né? Eu conheço gente que até hoje desenha design model, 500 anos trabalhando com aquilo, acha fácil, né? E acha difícil usar o Space Clean ou o SolidWorks, enfim. Eu acho que Entendi. desenho é uma coisa de gosto, né? Mas, enfim, É bom. é um CAD legal esse aqui. Eu gosto, assim, para fazer coisas bestas, né? Mas para desenhar mesmo, eu gosto do SolidWorks. Mas é gosto. Beleza. Beleza, eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui. Eita, cadê? Tá aqui, pronto. Eu vou abrir aqui o meu modelo, tá? Dar um duplo clique na célula A4, né? E ele vai abrir o mecânico, tá? E aí vocês vão ver que ele vai estar como line, né? Lá no mecânico, né? Que antigamente não tinha o Space Clean, eles usavam essa linguagem aí, de line body, que é bem usada também. Então, assim, uma coisa que eu digo, né? Quando vocês fizerem os cálculos da estrutura de vocês, né? Sei lá, um pórtico, qualquer coisa pequenininha, vocês querem fazer verificação, não esqueçam de fazer análise de flambagem, tá? Porque a estrutura ela pode passar naquele critério que eu falei vocês, né? Tensão, mas você pode ultrapassar a tensão crítica, mesmo ele atendendo um outro critério, tá? Então, tenham muito cuidado. E é muito comum você ver coluna de estrutura de pórtico, é muito comum ter pórtico, né? Para manutenção, né? Eu vejo muito, faço muita continha para esse tipo de estrutura. Você tem lá um pórtico para suspender o motor elétrico, o compressor, a bomba, né? E aí os caras criam uma estrutura metálica, botam uma talha, né, na monovia para o pessoal da manutenção manipular, né? Aquilo ali geralmente é pesado. Aí tem, pô, tem todo tamanho, né? Tem coisa de 1 tonelada, 4 toneladas, então a estrutura tem que aguentar. E normalmente ela é extremamente alta, né? Porque eu preciso ter espaço para trasladar o equipamento ao longo de toda a área da casa de máquinas, né? Então, são vigas, né? São colunas altas, né? De 5, 7 metros de pé direito ali. Então, você tem que calcular realmente, porque se você botar um perfil e ali meio safadinho, você pode ter um colapso na estrutura, tá? Ela pode colapsar e quando o cara se suspender, é um negócio cai na cabeça lá do pessoal. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu entrei aqui no ambiente já do mecânico, né? Então, aqui eu tenho na minha pastinha Geometry, tá vendo? Ó? Já tem aqui esse line body, tá? E aqui ele coloca todas as informações que eu preciso do... Já estou com o aço estrutural, tá? Vou usar o aço estrutural que tem aqui. Se eu quisesse ser fiel ao problema, eu ia lá e criava um novo material. Se vocês quiserem, a gente pode criar, tá? E aqui material tem um estrutural steel, que eu pego do código ASCII, isso aqui já vem com eles, tá? Então é 200 GB. No meu problema é também 200 GB. Então é equivalente, tá? A um A36, tá? Então beleza. Poisson 03, que é o que importa pra gente aqui, ó, basicão, isso aqui é o Poisson, que eu já vou falar sobre esse carinha aqui, tá? E o módulo de elasticidade, o módulo Yang, tá? Então, pronto, fiz aqui. Eu vou proceder agora com uma análise estrutural convencional. Veja que eu estou com análise system, né? Stack Structural, tá? Eu vou criar aqui a minha malinha. Então, eu posso vir aqui nesse botão. Lembrando, né? Você tem aqui as abas, né? Que é uma coisa mais moderna. Ou aquela coisa mais antiga de clicar com o botão direito sobre o componente. E também você vai ter as mesmas opções, tá? Se vocês observarem aqui,
esses comandos estão aqui em cima também. Tá? Então, o pessoal mais antigo do mecânico está acostumado com isso aqui, e o pessoal novato pode começar a usar por aqui também, tá? São opções, tá bom? Então, aqui eu vou já mandar gerar logo a malha, tá? Veja que até agora a gente tá focando em assunto de malha, não, tá? Tá só botando ali, apertando o botão e deixando ela correr frouxo, né? Ô, professor, Oi, pode falar. para criar o material, pode criar aí mesmo, né, no mecânico, né? Também? Pode. Você pode vir aqui, materiais, tá? Então, eu posso, por exemplo, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Você pode vir aqui, aqui ele já puxa, isso aqui é novo, tá? Isso aqui não existia não, tá? Isso aqui é dessa interface nova. Você vem aqui, ó, eu vou puxar o concreto. Hoje eu vou simular uma barragem aqui para vocês. Ninguém aqui é engenheiro civil, eu acho, mas eu vou só porque é um exemplo típico de estado plano de deformação. Então, veja que ele puxa aqui, tá vendo? Ó? Aí, se eu quisesse outro material, ele criaria aqui, tá? Puxaria da biblioteca, tá? Isso é uma coisa. Eu não sei se aqui eu consigo criar, tá? Deixa eu ver aqui se ele... Tá? Eu acho que eu consigo aqui. Posso combinar. Eu nunca usei isso aqui, tá? Para criar do modo raiz, né? Você vem aqui nessa caixinha aqui do A2, você dá um duplo clique, tá? E você... Isso que eu estava fazendo lá dentro da interface, antigamente você faria aqui, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui, ó, na base de dados, ele tem uma porrada de biblioteca, já é só de material composto, material não linear. Eu gosto dessa biblioteca porque quando eu não, assim, eu não sei quais são os parâmetros para que um material não linear precisa para ser caracterizado. Então, ele tem uma porrada aqui, ó. Tem a liga de alumínio não linear já caracterizada, né? Então, isso é legal, porque aí você pode montar o seu próprio material, tá? E se você quiser, por exemplo, eu quero que, ó, aqui tá o concreto, tá vendo? Ó? Lembra que eu puxei lá concreto, ele já tá puxando automático. Mas, sei lá, vai que eu não lembro o nome. Aí eu vim aqui, ó, achei esse cobre aqui, essa liga de cobre. Se eu quiser ativar para minha análise, é só apertar nesse mais, tá? Isso aqui significa dizer que agora está disponível dentro da minha análise, tá? Porque isso aqui é um banco de dados, tá bom? Então, ele vai puxar e agora está dentro dessa minha análise aí, dessa minha caixinha, só dessa partezinha aí desse meu arquivo do projeto, tá? Mas aí, digamos que você não queira, né? Eu quero criar na raça aqui. Então, você vem aqui nessa célula em branco aqui, ó. Vou colocar o nome. Por exemplo, vou colocar, sei lá, vou botar aqui plástico. Só um exemplo, tá? Então, Enter. Então, ele cria aqui um material plástico, uma interrogação. Então, eu venho aqui as propriedades básicas que eu quero, posso arrastar aqui, ó, e soltar. Tá? Então, seguro com o botão esquerdo, ó, solto aqui, e aí ele cria os campos. À medida que você vai jogando, ó, veja que eu posso montar uma porrada de coisa. Ó. Eu tenho aqui um VSN, eu posso ser isotrópico, ortotrópico. Então, só isso aqui é uma aula de ciência de materiais, né? Para você compor seu material. E aqui eu boto, sei lá, eu estou chutando aqui os valores que eu lembro de cabeça que é para aço, né? Mas, enfim. Então, eu coloquei aqui. Se eu clicar aqui novamente, ele volta aqui para Toolbox. Vou dizer que esse material é isotrópico, ó, e jogo aqui em cima. Quando ele é isotrópico, é filé, né? Porque eu só preciso colocar o módulo elasticidade e o módulo, o coação rate, né? Que é a razão de coação. Então, aqui eu vou colocar 200 mil, né? Que é 200 giga. Isso aqui é atos, né? Que é o que eu decorei na minha vida, né? 0, agora eu não lembro se é ponto. Se for ponto, ele vai dar hoje, não. Eu caracterizei o meu modelo, tá? Então, como eu criei ele aqui, ó, veja que eu tenho disponível o aço estrutural por padrão. Eu agora acrescentei a minha análise o cobre e agora o material novo que eu criei. Fecho aqui essa aba, ó, volto aqui para a área de projeto e volto aqui para o meu ANSYS, tá? Então, veja que além de puxar direto daqui, tá? Depois eu vou tentar ver se consigo criar aqui dentro, não lembro, né? Tá? Então, agora, ó, se eu clicar aqui em Geometry, aqui, ó, esse cara aqui embaixo, ó, em material, eu posso vir aqui e selecionar, ó. Então, eu tenho o estrutural, ele não trouxe para cá, deixa eu ver se ele bota aqui, plástico.
Tá puxando. Não puxou meu material. Ele tá puxando aqui. Tanto o plástico. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Concreto. Só deixou disponível isso, porque fez isso. Ele tá aqui, todos dois. Eu já puxei para cá. Eu não sei. Mas beleza, depois eu vejo isso aqui. Professor, só aproveitando, quando cria um material como esse que tu criou aí, o plástico, ele só fica disponível para o problema que está resolvendo agora ou ele já fica integrando a biblioteca do programa? Boa pergunta. Do jeito que eu fiz aqui, vai ficar só para essa caixinha aqui, tá? Aí, se você quiser acrescentar na biblioteca, tá, o teu material, você tem que clicar aqui, ó. Tem um... Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, eu posso criar uma biblioteca nova, a partir do zero, tá? Então, por exemplo, eu posso criar minha biblioteca, Ângelo, tá? Aí ele vai... São XML, né? Então, eu boto aqui Ângelo, boto onde eu quiser e salvo, tá? Aí ele vai criar uma biblioteca. A partir daí, eu posso começar a clicar aqui e adicionar os materiais, tá? Baseado naquele mesmo esquema. E aí fica salvo. Claro, tem que saber onde é que está lá o teu XML para guardar, né? Porque se der um pau no computador, tu perde tudo. E aí você cria todos os seus materiais. Isso é importante, você perguntou, porque, por exemplo, o pessoal na Fiat, eles pegam os dados de ensaios de tração, e aí eles pegam esses valores e jogam, por exemplo, lá direto no Abacus. Não sei na versão mais nova, mas na versão que eu usava do Abacus, né, que eu já usei um pouquinho, lá ele abre uma porrada de parâmetros feito aqui para você colocar. Então, toda análise você tem que digitar, né? Os parâmetros. É um negócio meio chatinho. Aí eu perguntei a quem usa mesmo o Abacus, cara, não, pô, deixa um TXT com esses dados prontos, eu só faço colar e copiar. Eu, tipo, é um negócio meio... Realmente. É meio esquisito, né? Aqui não, aqui eu posso salvar, eu acho mais legal esse aspecto, né? Isso é interface só, né? O Solver é Aí, muito bacana do Abacus. quer dizer que para salvar o material, todo jeito tem que fazer essa biblioteca, como tu fez aí, a biblioteca Ângelo, né? Vou copiar a biblioteca, eu vou criar aqui um material, tá? Sei lá. E eu posso criar materiais metálicos, fluidos, né? Enfim, o que eu quiser aqui. Tá? Pronto, eu criei aqui o lado de novo e eu faço aquele mesmo procedimento, tá? E aí eu posso colocar várias coisas. Se eu tiver dados de curva SN ou alguma caracterização, eu posso colocar, tá? Posso usar à vontade aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Entendi porque esse bicho aqui é para estar já... Eu tô fazendo rápido aqui por causa da hora, sabe? Tô percebendo que a gente tá com muita coisa para mostrar. Pronto. Criei aqui meu material, vou apertar aqui no mais, ele tá dizendo que não tá no modo edição, beleza. Pronto, isso é porque ele não... Deixa eu tirar essa porra aqui. Não, tô tirando. Depois eu vejo aqui. Vamos lá. Geralmente, quando eu clico aqui, ó, aí aqui era para aparecer as três opções, não sei porque, era para estar aqui embaixo. Tá, mas beleza, depois a gente vê aqui. Então, vamos lá. Ativei aqui, né, o material, tá? Coloquei aqui a seção, ela tá aqui, ó. Então, aqui eu já tenho todas as informações que eu tinha já alterado. Okay? Criei a minha malha, uma malha pequenininha, tá? E aqui eu vou criar as vinculações da minha viga, tá? Então, eu vou engastar aqui e deixar ela livre aqui em cima, tá bom? Então, eu vou aqui em fixa suporte. Pode falar. A outra seção não aparece aí, não é? Não, porque eu não apliquei ao meu tubo, tá? Ah, é porque na hora de aplicar, certo. Tá, mas aí foi boa pergunta, ó. Se você vier aqui nessa aba de cross-section, tem outras aqui que você pode usar, tá vendo? Você, quando clica aqui no cross-section, ele traz esses carinhas aqui, ó. Certo. Aí tem aqui os valores, você altera, mas ele já deixa ativo, tá vendo? Uhum. Então,
veja que se eu tiver um line body, eu posso mudar aqui a seção, tá? E posso criar aqui dentro. Isso aqui também é novo, tá? Isso aqui não tinha, não. Então, vamos lá. E aí outra pergunta, né, que você não fez, eu vou responder, né? Porque aqui veja que eu tenho disponível essas seções, tá? As duas. Aí você assim, sim, se eu quiser mudar, aí você vem aqui no corpo, tá? E aí aqui tem o cross section, tá vendo? Aí eu altero, ó, veja que ele já tá aqui, ó. Aí eu transformo para retangular, tá? Deixar aí no tubo aqui. Então, você pode, por exemplo, fazer uma análise onde eu posso, que seria um exercício bom para vocês, tipo, vou pegar esse mesmo exercício e vou alterar. O que é melhor? É um tubo redondo, quadrado, um tubo aberto? O que, é que vocês acham do ponto de vista de flambagem? Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, pegar um perfil C. E aí, será que é melhor? O que é que acontece com um perfil aberto? Tá? Ou uma viga aí, tá? Então, aí é bom porque aqui na mesma simulação você já tem várias estruturas, tá? Então, vamos lá. Aqui é a minha barrinha, tá? Então, vou colocar aqui, já coloquei uma fixação, um fixa suporte, né? Veja que isso aqui é uma representação, tá? Na verdade, isso aqui é só uma linha, né, que ele está representando aqui. Se ele estiver incomodando, você pode vir aqui e pedir para ele não mostrar a malha, tá? Você vem aqui em display. Isso aqui eu vou usar bastante hoje, porque tem hora que soa reto, né? Então, às vezes atrapalha, porque eu penso que isso aqui está 3D, tá? E vou colocar a carga. Então, aqui aqui eu vou colocar a força no vértice aqui, ó. Vou aplicar, vou colocar componentes em Y, e aí eu vou colocar a carga que ele tinha calculado aqui foi 228K, né? Então, eu vou colocar uma carga aqui de 200 mil. Então, eu vou colocar negativo, por conta que eu já defino o sentido, menos 200 mil. 200, 1, 2, 3, pronto, 200K. Tá bom? Então, apliquei aqui a carga. Beleza. Aqui eu vou colocar aqui só a deformação direcional, tá? Eu estou interessado no eixo Y, tá? Tenham cuidado quando vocês colocarem direcional, porque essa deformação total, ela é o quê? É a raiz quadrada de U ao quadrado, V ao quadrado, W ao quadrado, tá? E quando eu boto ela direcional, ele vai me dar só de cada eixo, tá bom? Eu vou rodar isso aqui, ver se dá certo aqui. Totalmente pra caramba. A besteira dessa tá. Mora, esse é o Soldux aberto. Como a memória da peste. Veja que até agora a gente falou nada de flambagem, tá? Isso é uma análise estática estrutural normal, tá? Ele fez aqui, tá? Então, se você pegar aqui, né? Se você fizer o cálculo da seção transversal, pegar essa carga, né? E fazer aquela análise, né? Força sobre a área, tensão da formação, tá? Não tem problema nenhum, né? Você vai ver que, pô, sem estresse. 3 milímetros aqui, tá? A bronca vai ser o quê? Vai ser agora na flambagem, tá? E aí eu vou fechar aqui, só para mostrar a vocês como é que faz. Existem duas formas de fazer. A primeira seria, já que eu estou aqui dentro, né? Eu posso vir aqui em análise, ó. Isso aqui também é uma coisa nova. E aí eu posso, dentro dessa mesma análise, criar uma outra análise, acoplar outras análises, tá? Então, no caso aqui como é que chama? Da flambagem, né? Eu vou usar esse cara aqui, tá? Ou fazer isso aqui, ó. Vim aqui no Workbench, procurar ele aqui. Ele tá aqui, ó. Eu posso acoplar, tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter cuidado, ó. Quando você tenta acoplar, né, essas caixinhas uma na outra, veja que se eu tentar acoplar aqui na A7, ó, ele não deixa, tá vendo? Então, veja que dependendo do que eu tô
acoplando, eu vou pegar só material, vou pegar só geometria, vou pegar só a parte do modelo, tá? Então, você tem que ter cuidado aqui com o acoplamento, tá? Então, se você acoplar só aqui, ó, pegando só a geometria, você não vai conseguir fazer. Então, às vezes o aluno, eu faço aqui, o aluno faz assim, ó, só com esses dois, aí dá um problema e ele não sabe resolver, tá? Vou colocar ele aqui, na célula 4, ele vai pegar dados de engenharia, né, que é o material, geometria e o modelo, tá? Ele acoplou tudo aqui. Veja que ele cria uma nova pastinha aqui, ó, tá vendo, de projeto, tá? E aí, o que é legal é que eu não preciso nem reabrir o mecânico, né? Então, ele aberto, eu posso vir aqui e acoplo, tá? E aí eu queria mostrar uma diferença. Veja que eu joguei aqui modelo, tá? Quando eu faço isso, ó, eu tenho aqui a análise estrutural, já está resolvida. E aí eu vou preencher aqui a minha análise da flambagem. Primeira coisa é essa caixinha aqui do pré-estresse, tá? Então, na verdade, o pré-estresse é o seguinte, ele precisa de uma análise estrutural prévia. E aí ele pede para você escolher essa análise, tá? Então, você não consegue rodar essa análise de flambagem sozinha, tá? Você chega lá e puxar a caixinha. Porque ele vai procurar isso aqui, ele vai pedir que você faça esse acoplamento. Como eu fiz o acoplamento de forma correta, ó, ele já achou exatamente esse carinha aqui, ó. Que é essa caixinha aqui, tá? Que ele tá aqui, ó, o A5. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar essa caixinha, clica aqui na setinha preta, tá? Isso é o que vai acontecer quando vocês errarem, tá? Vocês fizerem isso aqui, ó. Em vez de jogar em model, né, no A4, joga aqui, ó. Ele vai acoplar, mas você vai ver que não tem uma linha conectando aqui o modelo da análise estrutural com a parte de flambagem. É o que acontece, ó. Você vê que já não acopla aqui, tá? E aí você fica sem saber o que é que aconteceu, tá? Então, tenha um cuidado aqui com o tipo de acoplamento que você está fazendo. Faz diferença. Então, eu vou vir aqui. A forma correta, né, é acoplar até a 4. Ele acoplou aqui, ele já abre aqui. É a mesma coisa de vir aqui também, tá? Isso aí é gosto, é escolha. E aí eu vou agora dizer para ele que a minha análise, né? Eu podia ter várias análises, né? Vai ser essa análise aqui, que é a única que eu tenho. Eu posso ter várias análises na mesma estrutura, tá? Tudo dentro desse ambiente. Tá ok? Aqui em análise settings, ó, por padrão, ele coloca 2 modos de flambagem, tá? Em geral, você vai procurar no máximo um, tá? Depende da estrutura. Se for uma placa, né, pessoal de aviação, aeroespacial, né, então tem aquelas placas já de alumínio, então eles colocam de uma, tá? E aqui no Solution, né, eu posso vir aqui e colocar as deformações, né, que eu estou querendo colocar, mas tem uma coisa interessante nessa análise. Eu vou rodar aqui porque eu mexi, ele saiu. Vou calcular aqui o A6, né? Então, ele fez a análise aqui, estrutural, tá? Vou vir aqui agora na análise de flambagem e mandar resolver. Pronto. Aí ele calculou 2 modos, tá vendo aqui? Aí uma dica, ele pegou o primeiro modo e o segundo modo de flambagem. Aí para você plotar esses resultados, uma dica é essa aqui, ó. Você seleciona tudo aqui, ó. Tá? Selecionei todos os dois aqui na planilhazinha aqui, dos dados, tá? Clico e arrasto aqui, ó. Solto para cá. Deixa eu só pegar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só selecionar aqui. Pronto. Deixa eu clicar aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Criar os resultados do modo de deformação, tá? Ou seja, dos modos. Então, ele criou um.
tá? Eu vou mandar avaliar aqui esse cara, tá? E aí eu tenho a minha flambagem, tá? Para esse modo. Os dois modos são iguais, ó. Então ela só tem esse formato. Que era mais ou menos o que a gente estava imaginando, né? Você tem uma viga, né? E ela tá livre aqui em cima, então ela vai fazer esse movimento aqui. Eu posso também colocar, isso aqui é só para você ver o modo, né? Como ela tá se deformando com essa carga aqui. Eu também posso fazer algumas coisas aqui, por exemplo, ó. Posso vir aqui em Solution, tá? Posso vir aqui, cadê? Não está habilitando aqui. Esse aqui. Posso vir aqui em outro box, colocar esse carinha aqui também, tá? Vou ver aqui as tensões, vou avaliar isso aqui tudo. Tá? O total acho que vai muita diferença. Né? Deixa eu ver só outra coisinha aqui. O box aqui não está aparecendo porra nenhuma. Beleza. Então, toda vez que você for, né, fazer uma análise, só para fechar aqui, né, você vai fazer aqui a tua análise, né? Então você vem aqui e faz o acoplamento. De acordo com o que você estiver acoplando, né, você pode ter problemas, né, na hora de acoplar se você não fizer de forma correta, tá? E aqui eu posso acrescentar também daqui. Eu posso, por exemplo, colocar uma análise harmônica, né, que a gente vai ver depois, na parte de vibração. Vê que ele já criou aqui uma análise harmônica, tá? E se você olhar, ele já acoplou aqui, ó. Tá? Então, eu posso fazer isso tanto internamente quanto externamente aqui, acoplando, arrastando e soltando as análises. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma análise aqui de flambagem, tá? Depois eu posso fazer uma análise de uma resposta harmônica. Tá? Como se eu tivesse uma carga ali atuando continuamente na minha estrutura. Tá? Isso depois a gente vai estar falando. A análise modal também é bem importante para a gente fazer. Tá? Eu vou apagar aqui a minha análise. Deixa eu apagar aqui. Bem, vou fechar aqui essa parte, tá? E aí eu queria começar agora a falar um pouco sobre elementos 2D e 3D, tá? Então, na próxima aula, a gente vai estar falando um pouco sobre as funções de forma, porque semana passada a gente teve aquela parte de formulação, tá? E aí é bem importante, na hora que a gente começar a tratar agora elementos 2D e 3D, primeiro é entender um pouco a física que está por trás, né? Estou falando física, estou falando de resistências materiais, tá? E aí também as questões também referentes às simplificações que a gente pode ter, tá? Nas minhas estruturas. Por quê? Porque quando você vai fazer um curso, às vezes, os caras ficam só trabalhando no 3D, tá? Então, eu já fiz curso oficiais e quando você vê, o cara fica só no 3D, né? 3D para cá, 3D para lá. Aí você tem uma estrutura treliçada lá na fábrica, quer calcular, mas o curso não te deu esses conhecimentos, né? Aí você vai pegar uma peça lá 3D, tem uma quantidade de 1 milhão de elementos, você não consegue rodar. E aí você tem estruturas que você pode transformar de 3D para 2D, tá? Ou seja, são as simplificações na forma de simetria. Isso aqui serve tanto para CFD, tá? E também para FEA. O CFD, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque a quantidade de malha que uma CFD exige é muito maior do que de uma estrutura para elementos finitos, tá? Então, o que acontece? Quando
o aumento computacional, né? Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de Fluent, em 2006, o computador top que a gente tinha lá no projeto era de 1 GB de memória. Tá? Então a gente ficou bestinha, né? Com 1 GB de memória RAM. Tá? Então era o que a gente tinha na época, né? Então hoje qualquer computador safado que você vai comprar, ele já tem 8 GB. Tá? E hoje a gente compra com uma certa facilidade, em 16, 32. Eu digo facilidade, depende do dólar, né? Mas enfim, vocês entendem o que eu estou falando, tá? E aí o que acontece? Os cursos, os caras ficam só aqui, ó, no 3D, e aí às vezes o cara quer fazer uma análise estrutural, né? Unidimensional, né? Com elementos de 1D, ou como fazer simplificações, tá? Então eu vou tratar um pouco sobre isso. Mas para que a gente possa, né, falar e poder interpretar os resultados, tá? Até agora eu tinha falado, né, que as coisas mais importantes para você caracterizar um material isotrópico, tá? Isotrópico. O que é isotrópico, né? É aquele cara que nas 3 dimensões ele tem o mesmo comportamento, tá? Em X, Y e Z. Se você está tratando de um compósito, por exemplo, o sentido da fibra e você tracionar aqui, ó, você vai ter uma tensão. Se você tracionar perpendicular, aí, ó, vou colocar x e y. A tensão aqui é bem menor. Então, o que acontece? Um material ortotrópico, né, ele tem mudanças, né, de comportamento de acordo com a direção, tá? E aí ele pode ser pior, ele pode ter comportamento diferente nas 3 direções, tá? Que seria o anisotrópico. Tá? Então, quando a gente está falando de isotrópico, significa dizer que se eu pegar essa barrinha aqui, tracionar nesse sentido aqui, ela vai dar um valor. Se eu fizer nesse sentido aqui, isso acontece no geral, aço, né, alumínio, né? Então, essas ligas aqui, elas têm esse comportamento isotrópico, tá? Mas uma coisa que acontece quando eu tenho um ensaio aqui, ó, estou tracionando essa carga aqui, a minha estrutura, ela tende, tá? Como eu tinha falado para vocês, a ter uma mudança, né, uma variação no comprimento aqui, tá? E essa relação aqui para aços, por exemplo, ó, é 0,3. O que é que significa esse 0,3? Tá? A gente sabe que do ensaio de tração, né, eu tenho aqui tensão, deformação, tá? E aí eu tenho essa relação aqui, né, que a tensão é dada pelo módulo de elasticidade vezes a deformação específica, isso uniaxial, porque eu estava considerando só um único eixo, tá? Quando eu vou trabalhar em 3 dimensões, aí eu tenho que colocar agora o efeito, né, dessa contração lateral que eu tenho na estrutura, tá? Então, na hora que eu estou tracionando aqui, então, no sentido X, eu vou ter uma deformação, mas lateralmente, nas outras 2 dimensões, eu também vou ter um pescoçamento aqui dessa região, tá? E essa relação é dada pelo módulo de coeficiente de Poisson, tá? E aí, o que é que acontece? Esse valor aqui de 0,3 significa dizer que se eu tiver, por exemplo, 1 milímetro aqui de extensão, né, de deformação aqui em X, eu vou ter aqui nas laterais 0,3, tá? Tanto em Y quanto em X, tá? Por exemplo, concreto, o módulo de Poisson dele é 0,2, tá? Então, cada material ele tem um comportamento. Agora, se você tiver, por exemplo, um material acima de 0,5, tá? E aí você começa a ter problemas. Por quê? Porque aí aqueles materiais tipo borracha, né? Você puxa um pouquinho aqui e o bicho deforma lateralmente, tá? Então, o que acontece, né? Aqui está a definição do coeficiente de Poisson, né? Então, ele vai ser a relação, né, da deformação lateral em relação à deformação axial, tá? Então, isso tanto para Y quanto para Z, tá? Aqui tem gente batendo na porta. Cadê? Tem gente batendo na porta aqui. Ok? Então, aqui eu tenho a definição do Poisson. E por que eu estou falando dele, né? Porque, eu não sei se vocês observaram, mas eu estava falando o tempo todo, né?
esse cara aqui, módulo de elasticidade, a gente consegue pelo ensaio de tração, né? Essa área aqui, tá? E o coeficiente de Poisson, né? A razão de Poisson, tá? Então, ela é dada por isso aqui, tá? Então, é a deformação lateral que eu tenho dividido pela axial, tá? E aí, nos aços, né? É bem comum eu ter... tem alumínio que trabalha com 0,28, enfim. Mas é mais ou menos nessa relação aqui, ok? E por que isso? Porque eu vou criar uma lei de Hooke generalizada. Porque aquela lei de Hooke que a gente tinha visto até o presente momento, ela era uniaxial, tá? Então, para cada direção eu vou ter, né, a contração para cada uma das direções, tá? E aí, claro, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando que eu estou trabalhando com deformações pequenas, tá? Na região elástica ainda. Lembrando, região elástica, essa região aqui, ó. Para cá é plástico. E aí eu tenho, para cada uma das coordenadas, eu tenho a deformação específica, que se você observar, basicamente é o quê? É a deformação axial descontada, né, das deformações laterais. Por isso que eu tenho aqui um sinal negativo, tá? Para as outras direções laterais. Quando eu estou no sentido do Y aqui, ó, estou tendo esse cara aqui, eu vou ter a contração em X e vou ter uma contração em Z, tá? E se eu tiver aqui, puxando aqui, né, tracionando em Z, eu vou ter as contrações em X e em Y. Por isso que o sinal é negativo, tá? Então, essa aqui, ela é generalizada para qualquer elemento, 2D, 3D, ok? E uniaxial. E aí também tem um outro conceito que é importante, que é a tensão de cisalhamento, tá? Lembrando que a tensão de cisalhamento, ela distorce, né? Então, ela distorce, tá? Então, aqui eu peguei um cubinho, né? Coloquei um cubinho aqui e coloquei uma tensão que ela é tangente à minha face, né? Isso é uma característica das tensões de cisalhamento, ela é tangente. E quando eu faço esse esforço aqui, ó, eu tendo a deformar esse cubinho, tá? E aí eu tenho essa deformação, tá? E aí eu vou ter esses ângulos aqui. E existe uma proporcionalidade também, assim como eu tenho na tensão normal, eu tenho também uma proporcionalidade entre essa angulação, essa distorção e uma constante, tá? Que é o módulo como é que chama? Ou é o módulo de elasticidade longitudinal e esse aqui é o módulo de elasticidade transversal, tá? Que é exatamente essa relação aqui, similar à tensão normal, tá? Então, também tem a mesma, isso aqui só na região elástica, tá? Então, tem esse G. Então, aqui a gente chama ele também de módulo de rigidez, eu tinha esquecido aqui o nome, né? Módulo de rigidez, ou módulo de elasticidade transversal, tá? Porque ele distorce aqui o meu elemento, tá? Então, e uma característica da tensão de cisalhamento é que ela é na face, e a tensão normal, ela é perpendicular, né, ou normal à face, tá bom? E uma outra coisa interessante sobre a tensão de cisalhamento é que mesmo eu vindo aqui, ó, no ensaio de tração, isso aqui é super importante, ó, que aí dá plano para o que eu vou falar também lá na frente, tá? Quando eu tenho aqui o ensaio de tração, tá, a gente diz que eu vou ter só tensão normal, não é isso? Isso se eu estiver cortando aqui, ó, certo? Se eu tiver uma seção reta aqui. Se eu fizer aqui um corte diferente agora, ó, que isso é muito comum também na engenharia, eu posso ter essa situação aqui para mostrar para vocês. Imagina agora, ó, isso aqui a gente já fez, né? A gente considerando esse cara aqui em vermelho, né? E eu vou ter uma tensão que seria F sobre A. Né? A gente está acostumado a calcular. Mas o que é que aconteceria se eu fizesse um corte aqui, ó, agora? Tá? E aí, em relação a esse eixo, eu vou gerar um ângulo, né? E aqui eu vou criar um novo sistema de coordenadas. Vou criar aqui um eixo X, tipo linha aqui, e Y linha aqui, por exemplo. Tá?
eu fazer o seguinte, deixa eu só mudar aqui com a transparência em branco, tá? Porque isso é importante para a gente. Porque tem a ver com o seguinte, ó, vou gerar aqui minha barrinha prismática, tá? Ela está sendo submetida a uma carga P, tá? E aí a gente sabe que quando essa carga P ela é avaliada na minha seção aqui transversal, né? Eu falei para vocês que eu tenho uma média aqui, né? Eu tenho uma tensão média aqui, agindo, né? Agindo nessa seção transversal. E aí tem um outro aspecto que eu queria mostrar para vocês, é quando eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho um corte da minha estrutura, tá? E aí o que é que acontece? Eu tenho uma área, vou chamar de AX aqui, tá? Que é uma área diferente dessa área. Se você olhar para cá agora, eu olhando para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho esse cara aqui. E se eu olhar agora para cá, eu vou ter uma seção transversal ligeiramente maior, tá? E ela vai ser dada por conta disso aqui, né? Eu tenho um corte aqui, tá? Cortei, eu tenho aqui minha linha, tá? Que é a minha carga P que eu estou aplicando. E por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é um negócio bem simples, mas eu acho interessante para mostrar algumas coisas que acontecem na prática, tá? E aí o que acontece? Eu vou criar agora um novo sistema de coordenadas, né? Lembrando que o sistema de coordenadas que eu tinha inicialmente era nesse sentido, né? Isso aqui é no X. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sistemazinho aqui agora, ó. Vou chamar isso aqui de Y, e esse cara aqui perpendicular, vou chamar de X, tá? Que é o X azul. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a minha carga P, e aqui eu vou ter duas componentes agora por conta desse plano inclinado, né? Eu vou ter uma componente aqui, né? PX, e vou ter uma componente aqui, no sentido contrário aqui, PY. E aqui, ó, fazendo com a linha neutra aqui, eu vou ter um ângulo θ, que é esse ângulo aqui de giro do meu plano, tá? Aí você vai dizer, pô, mas isso aqui é muito teórico, velho. O que é que isso tem a ver? Bem, quando a gente tem um acidente que as coisas elas se rompem, elas têm um sentido preferencial, tá? Preferencial. Então, as tensões, elas têm uma direção, tá? Elas têm uma direção. Por isso que quando você tem um acidente, por exemplo, não sei se vocês já viram, depois vocês colocam na internet isso aqui, que foi o primeiro avião a jato, se eu não me engano, tá? Vocês depois olhem aí. Primeiro avião a jato, né? Em 1954, esse famoso, isso aqui é um caso clássico de fadiga, tá? E esse avião começou a cair, vários caíram. Na época, o pessoal, quando eu descobri, era a danada da janela, né? A janela desse avião era mais ou menos assim, ó, quadrada. Isso aqui é pano de fundo para o que eu vou falar daqui a pouco, tá? E aí observou na janela do avião uma trinca assim, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? E aí descobriu que isso aqui era um concentrador de tensão, que eu vou falar daqui a pouco, tá? E por que eu estou falando dessa concentração de tensão? Porque quando ele rompia, por que ele não fez assim, ó? Porque ele não rompeu para cá, não rompeu para lá, tá? Porque existia uma direção preferencial, tá? E aí, matematicamente, eu vou mostrar que para materiais dúcteis eu tenho uma direção preferencial, ou, digamos assim, como é que se diz? Preferencial, ou a que me atinge um máximo de esforço, tá? Que vai fazer com que o material rompa, tá? Então, quando você faz os ensaios, né, você pegar uma coluna de concreto e faz aquele ensaio que o pessoal de civil é acostumado a fazer, né? Você acaba você aplica aqui um ensaio de compressão, né, na viga, ela rompe assim, ó. Por quê? Tá? Porque e aí, veja, eu estou na compressão, ela rompe assim, tá? Mas se eu pegar um material frágil, né, e aplicar uma carga de tração, ele vai romper assim. Quando você faz isso num material dúctil, que no caso é o aço,
ele faz isso, né? Ele faz aquele pescoço, que a gente já viu aqui nas fotos, e só depois ele rompe. Então, ele tem essa inclinação aqui, e depois ele faz um rompimento. Então, é característico, você, pelo formato, né, do rompimento, você vê se o material é frágil, é dúctil, né? E cada um tem um comportamento e uma direção preferencial, tá? E aí, com essa barrinha aqui, eu queria mostrar um resultado bem interessante para um material dúctil, tá? Então, vê, eu tenho aqui duas componentes, né? Então, eu vou criar aqui a minha componente em P e minha componente em Y, tá? Vocês me ajudem aí, se eu errar alguma coisa aqui na continha aqui. É uma continha besta, né? Mas, enfim, se eu fizer aqui, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma componente PX, né? PX, ela vai ser quem? Ela vai ser o meu P, tá? Vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Vou ter Y aqui, que seria negativo, né? Porque o sentido aqui que eu estou colocando. E veja aqui como o PY é uma componente que é tangente à minha face, isso aqui vai ser uma carga, né? Uma tensão cisalhante. E aqui é uma tensão normal, né? Então, aqui já de cara, isso aqui eu sei que é uma tensão normal, sigma. E aqui é uma tensão cisalhante, tá? E aí, ó, o meu PY, tá? Vai ser quem? Vai ser P vezes quem? No caso, seria seno de θ, ok? A minha área também, ela tem uma variação, né? Porque eu tinha a área inicial A, agora eu tenho uma X, ela tem uma diferença. Então, se eu fizer aqui a conversão, eu sei que minha área A, né? Ou minha área AX, ela vai ser a minha área A, né? Dividido pelo cosseno, certo? De θ, ok? Então, vamos lá. Se eu agora for calcular, né, as minhas tensões, tá? Então, vou pegar aqui, calcular minha tensão em X, ela seria minha carga em X, dividido pela minha área A. Ok? A minha tensão em Y seria quem? A minha carga em Y, dividido pela minha área A. Ok? Então, aqui eu acho que é o contrário. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Não errar. Acho que agora está certo. Substituindo, tá? O que é que eu vou ter? Eu vou ter P, tá? Então minha P, cosseno de θ, tá? E aí agora eu vou substituir por isso aqui. Eu vou ter, a minha área vai ser agora AX cosseno, né? Então eu vou ter aqui A dividido por cosseno de θ. Então a minha tensão aqui em X, ó, vai ser A vezes, isso aqui vai vir aqui para cima, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Olhando agora para essa situação aqui, ó, quando o meu ângulo θ, tá? Ele está alinhado aqui, ó, tá formando um ângulo de 90, tá? O que acontece? Esse valor aqui é quem? É minha própria tensão normal, que a gente já sabia calcular uniaxial, tá? Então, ó, a minha tensão em X, para esse plano θ qualquer aí, tá? Preste atenção. Vai ser a minha tensão sigma, que eu já estou acostumado, vezes cosseno ao quadrado de θ. Guarda isso aqui. Fazendo y, né, então eu vou ter, ela é P seno de θ, tá? Dividido por A, dividido cosseno de θ. Que isso vai me dar quem? Vai me dar P sobre A, que eu já sei quem é, que é sigma, né? Axial, vezes seno, vezes cosseno de θ. Ou seja, as componentes aqui, ó, então eu vou ter uma componente de tensão normal, que ela vai ser sigma x, né, vai ser o meu próprio sigma axial vezes cosseno de θ ao quadrado, tá? E vou ter minha componente em y, que vai ser sigma também, no estado de tração normal, vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Aí vamos lá.
Quando é que eu atinjo os valores máximos para cada um desses? Então, veja que eu tenho uma variação dos ângulos. A gente sabe que se meu plano ele estava aqui nessa angulação, ele começar a ficar aqui na vertical, a gente sabe que quando esse ângulo aqui atingir o valor de zero, né, no caso de zero, eu vou ter o valor máximo, tá? Que é exatamente essa condição aqui, ó, inicial do meu ensaio de tração, tá? Então, eu tenho uma condição máxima aqui para cada uma dessas estruturas. E esse aqui, ó, que é seno vezes cosseno, quando é que ele vai ser máximo? Tá? E aí, isso aí eu coloco para os meninos lá da graduação fazer as contas, né? Pega aqui o ângulo e vai mudando, né? Zero, ângulo de 0, 30, 45, né? 90, por aí vai. Aí eu mando o cara aí testando na mão, né? Só que aí que acontece o seguinte, né? A gente percebe que o sigma máximo, né? O sigma x máximo vai ser quando o meu θ estiver com o plano aqui, ó, inclinado. Aliás, desculpa, na vertical, tá? Vai ser o meu máximo. E aí ele vai dar exatamente a minha tensão-tração, que é o caso uniaxial, tá? Para esse carinha aqui, para ele atingir o máximo, o meu ângulo tem que ser ou 45, vocês podem testar, ou 135, que é quando ele faz essa inclinação aqui, um ângulo de 45, tá? Então, a minha tensão de cisalhamento vai ser máxima. E isso faz com que a gente pense o seguinte, né? Que aí eu tenho minha tensão normal e minha tensão de cisalhante máxima, ela vai ser dada, né, quando eu coloco aqui o seno de 45, o que é que vai acontecer? Eu vou ter sigma vezes 1 meio, tá? Ou seja, a minha tensão máxima, ela vai ser, né, isso para um material dúctil, tá? A metade do meu sigma, tá? Que é a tensão normal. Esse cara aqui, ó, depois eu vou falar, tá? Se eu tiver tempo, o tempo tá correndo hoje. Esse carinha aqui que eu tô falando para vocês é usado para o critério de Tresca, tá? Que é o critério que toda norma usa, né? Porque é muito fácil você pegar aqui o limite de escoamento do material, tá? Dividir por 2, você tem a teoria da tensão de cisalhamento máximo, que é a teoria de Tresca, tá? Que foi usada por muitos anos. E aí o que acontece? Um material dúctil, ele vai romper, né, por cisalhamento, né? O cisalhamento é que vai fazer ele romper e quando atingir o ângulo de 45 graus, que é a tensão máxima de cisalhamento. Essa é a teoria de Tresca, né? Que diz que o material vai romper, tá? Nessa condição aqui, quando eu tiver a minha tensão de cisalhamento máximo. Para o material dúctil, vai ser a 45 graus. No caso de um material frágil, eu não tenho essa condição, ou seja, na tração ele vai romper a 0 graus, ou seja, é no plano normal, tá? Isso no ensaio de tração. Só que na compressão, ó, ele rompe no ângulo de 45, tá? Se você pegar um ensaio de concreto, por exemplo, você vai ver a viga rompendo a 45 graus. Ou seja, os planos, né? Porque você tem aqui vários planos, né? E na hora que você bota um esforço de cisalhamento aqui, ó, esses planos vão caminhando aqui, ó, e vai atingir a tensão máxima, né, de cisalhamento aqui, quando eu atingir 45 graus, tá? E o que é que tem a ver com a conversa que eu estou querendo mostrar para vocês? Significa dizer o seguinte, né, que quando eu vou analisar um componente estrutural, imagina aqui um olhar, por exemplo. Vou aqui analisar esse olhar, tá? Dependendo da forma como eu estou aplicando a carga, eu vou ter um plano preferencial, ou seja, é um plano que vai me dar a máxima tensão. E essas máximas e mínimas tensões é o que a gente chama de tensões principais, tá? Vocês podem dar uma lida sobre isso lá no capítulo de transformação de tensão, tá? Que a gente chama de tensões principais, tá? Então eu vou falar aqui daqui a pouco, tá? Não vou escrever mais não, tá? E por que isso é importante? Porque lá no ANSYS, quando você coloca lá a parte de plotar o gráfico, né?
o gráfico de perfil de tensão, você tem várias opções. Você tem vomizes, né? Você tem vomizes, você tem tresca, que é a opção de tresca, aí você já sabe que ele vai plotar de acordo com cada critério de ruptura. Por quê? Porque qual é a jogada? Você com um simples ensaio de tração, e aí você, com essa teoria de Tresca, tem Mó, tem Vomises, um simples ensaio de tração que ele vai me dar o modo de elasticidade, né? E vai me dar o Poisson, o que é que acontece? Eu posso pegar agora, isso aqui é uma barra, né? Isso aqui é uma coisa com a geometria, eu posso pegar qualquer coisa no meio da rua aí, fazer o ensaio e colocar esse critério aqui de ruptura. No caso aqui, a gente usa mais o von Mises, tá? Então, por isso que quando a gente vê lá nas análises, por padrão, os solvers, né, já plotam von Mises. Então, quem não sabe resistir a esses materiais, não faz a menor ideia, vê aquilo ali, não sabe o que é, né? Só fica olhando as cores, tá? Mas é por conta do critério de ruptura. Por quê? Porque o meu componente estrutural ele não só está sofrendo esforços axiais, eu posso ter flexão, torção, eu posso ter tração, flexo-torção, então eu tenho tudo isso misturado no componente. Imagina um eixo, né? O eixo tem torção, tem flexão, tem tração, então ele está recebendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, como é que eu ia avaliar, né? Porque se minha barra estava lá sendo só tracionada, e quando ela vai lá para o ambiente de trabalho, né? Eu tenho aqui uma polia, né? Uns mancais aqui. Então, quando eu tiro meu material e venho para esse cara aqui agora, a condição de carga é totalmente diferente, né? Esse cara tem flexão, tem torção, tem tração. Então, como é que eu ia comparar o resultado de um céu de tração com uma máquina real lá, cheia de cargas, né, bem diferentes, tá? Então, os caras criaram esses critérios aqui de ruptura, tá? Que são usados até hoje, e também são usados dentro dos solvers. E aqui eu queria mostrar com essa continha, né, que existe um plano preferencial. Por exemplo, se você pegar aqui, aí você, pô, isso aqui é muito teórico. Não, se você pegar aqui uma estrutura, é muito comum isso, né? Se for minha mentira, vocês dizem. Aqui tem um solda, ó. Eu tenho uma solda. Vocês acham que aqui, perpendicular a essa solda, qual é a tensão? É diferente dessa carga que eu estou fazendo aqui se eu estivesse só considerando ela axial. Estão percebendo? Se você pegar aquelas vigas de madeira, né, que o cara faz a emenda, o cara faz uma emenda no ângulo de 45, tá? Então, esse ângulo aqui é super importante e ele vai dizer qual é o plano, né, que eu vou ter a minha máxima tensão, que é o que eu estou preocupado em analisar, tá? Isso é uma coisa. Então, deixa eu só voltar aqui para a minha outra apresentação. Vamos lá. E aí, quando a gente está trabalhando tridimensionalmente, né, eu vou fazer aqui um balanço de forças, né, nesse cubinho aqui. Eu vou ter a minha análise tensorial, tá? Eu vou ter aqui os meus esforços em cada plano desse e tenho o meu esforço, né, normal e meus esforços de cisalhamento. Lembrando que esses caras aqui fazem a distorção do meu elemento aqui cúbico, tá? E esse cara aqui vai ser no plano aqui, né, perpendicular ao plano. E aí, claro, isso aqui vai me dar nas três direções um tensor de deformação e um tensor de tensão, tá? Por isso que a gente chama de análise tensorial, tá? Aí, outra coisa bem importante aqui, para a gente começar a fazer outra atividadezinha aqui no ANSYS, tá? Que é esse princípio aqui do seu Venin, tá? Um francês, tá? E aí ele fala o seguinte, né? As forças transmitidas através da placa rígida retornam na distribuição uniforme. Isso aqui é importante também para análise de elementos finitos. Porque o que acontece? A gente vai aplicar cargas, né, concentradas em um determinado ponto. E, obviamente, quando você está aplicando a carga aqui nesse ponto, a tensão é muito maior do que a tensão que tá agindo aqui, por exemplo, no centro da viga. Tá? E aí, o que esse cara aqui propôs, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a fininha. É o seguinte, ó.
Se eu fizer um corte aqui na minha viga, a uma distância equivalente à sua largura aqui, ó, eu vou perceber que a minha tensão, né, aqui eu estou tendo aqui uma gaussiana aqui para distribuição, ó, vai ser equivalente a uma tensão média, tá? Claro que se eu for avaliar isso muito próximo aqui onde está a carga, eu vou ter uma distribuição, né, eu vou ter um pico aqui nessa região, tá? E aí o que é que acontece, né? Isso na análise elástica, né? Quando eu faço isso aqui, eu vou observar o meu comportamento aqui no centro, tá? Eu posso usar esses cálculos de tensão média, tá? Então, se eu tiver uma distância respeitando aqui, né? Aqui ele colocou o B, né? Que é a largura, ó. Se eu colocar a mesma largura aqui, a minha tensão, ó, ela basicamente é a minha tensão média. Se eu ficar muito próximo, ó, a metade da largura, eu já vou ver que a minha tensão mínima é quase a metade da média. E se eu tiver um quarto de distância, aí eu tenho uma diferença muito grande de tensão. E aí, por que eu estou falando sobre isso, tá? Porque quando você tem agora estruturas, por exemplo, que elas têm uma variação, né, de direção, ou canto vivo, ou coisas desse tipo aqui, tá? Eu vou gerar locais de concentração de tensão, tá? No caso de uma estrutura, por exemplo, como a minha barra, ela vai, obviamente, sofrer nessa região aqui, o que o princípio de Venant estava prevendo, né? Uma carga concentrada ali, né? Mas aí, se eu considerar o meu resultado a uma distância, né, de no mínimo a largura, eu posso considerar isso aqui como um resultado de uma tensão média, e tudo que a gente projeta é baseado nisso aqui. Isso só não é válido para quando eu tenho esse tipo de situação aqui, que é o que eu vou fazer agora para vocês, que são os concentradores de tensão. Deixa eu ver se eu coloquei aqui já, tá? Tá, deixa eu só apagar aqui, porque eu terminei atrapalhando aqui a minha definição do princípio, né? Peguei isso aqui de um livro, vamos ler aqui só para... A distribuição de tensões pode ser assumida independente do modo de aplicação da carga, exceto na vizinhança imediata aos pontos de aplicação, tá? Isso aqui é o princípio de Saint-Venant, tá? E por que ele é importante? Por conta da minha análise. Por isso que você tem que estudar resistência. Por quê? Porque às vezes você vê uns plots lá de tensão e aí você vê um pico, né? E geralmente a gente olha o que é aquela barrinha colorida e olha logo para esse valor aqui, né? 200. Aí o cara vai ver, diz, não, a estrutura aqui não passa. Só quando você vai ver, o cara está tendo um ponto de concentração de tensão, o cara está tendo uma rigidez exacerbada que você aplicou na sua estrutura e faz com que você tenha uma análise errada, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Pronto. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O exemplo do roll plate, tá? É um exemplo que o pessoal usa para calibrar solver, tá? Aqui eu fiz uma estrutura, né? Eu vou desenhar aqui com vocês, né? Eu tenho esse carinha aqui de 100 por 200, com espessura de 10 milímetros, tá? E eu tenho aqui um furo interno de 40, tá? E aí, quando você faz um corte aqui, ó, nessa região, tá? A distribuição de tensão, ela faz esse perfil aqui, ó, onde essa região aqui próxima a essa borda aqui, ela vai ter um pico máximo. Ou seja, eu não posso vir aqui e tratar isso como uma tensão média, tá? Ok? Então, quando eu tenho transições, como é muito comum também assim, ó, esse tipo de transição aqui, aqui eu tenho um raio, e aí a dica, né, a dica de ouro é fuja, né? Fuja dos cantos vivos, né? Ou das quinas vivas, tá? Ou desse tipo de transição aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico onde eu vou calcular o K, que é esse fator que eu tenho que considerar. Por quê? Porque aqui, apesar de estar em tração, e aí você vai calcular a tensão como a carga P sobre a área, você tem que lembrar que isso é aqui. Nessa região aqui, ó, onde eu tenho essa variação da minha geometria, eu tenho que multiplicar por esse fator K aqui, senão eu vou subdimensionar a minha estrutura.
tá bom? Então, tem um cuidado aqui. Então, isso aqui chama o concentrador de tensão. E aí, basicamente, é o quê? Para essa estrutura aqui, isso aqui já é tabelado, né? Tem várias estruturas que eles tabelam, tá? Eixo, chapa. E aí você pega o raio, tá? O raio é o raio do furo, e o D é exatamente essa altura, né? Então, você faz essa continha. Para esse caso aqui, seria como? Seria o raio é 20, então vai ser 2 vezes 20, dividido por D. D é quanto? É 100. Né? Então, eu corto aqui, eu vou ter 4 dividido por 10, tá? Então, essa relação aqui vai ser 0,4. Então, vem aqui, ó, 0,4 tá aqui, tá? Eu só estou mostrando que vocês já sabem, né? Vocês já pagaram elementos de macros. Aí eu venho aqui, ó, nessa curva, e ela vai me dar mais ou menos, né? Esse é um problema de ábaco, né? Porque o cara nunca acha no ponto que o cara quer. Eu vou achar um K de 2,2, ou seja, eu vou pegar a tensão normal que está sendo aplicada aqui, que é força sobre essa área, tá? E multiplicar por esse concentrador de tensão aqui, por conta dessa relação aqui, tá bom? Pois bem, então vamos agora fazer o nosso primeiro modelo 3D, tá? E depois eu vou transformar esse cara no modelo de casca, tá? E mostrar a vocês a vantagem que você tem quando você tem algo 3D que você pode, obviamente, transformar em 2D. Então eu vou mostrar depois para vocês um silo e depois eu vou mostrar para vocês um vaso de pressão, tá? Eu vou fazer o seguinte, já são 7 horas, eu vou parar aqui a gravação, tá? Deixa eu só parar aqui a gravação. Eu vou parar aqui a gravação rapidamente, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né?